Olá, eu sou a Bianca Grella. E eu, Ricardo Laricella. Hoje o nosso bate-papo é sobre o Outubro Verde e o nosso convidado é o Aurivan Andrade de Lima. Aurivan é enfermeiro formado pela Santa Casa de São Paulo, com MBA em Gestão em Saúde e em Controle de Infecção e Epidemiologia, especialista em gestão no SUS e docência técnica. Atualmente, ele é assessor técnico de vigilância na Sociedade Brasileira Caminho de Damasco. Seja muito bem-vindo, Aurivan. Olá, Bianca e Ricardo. Eu gostaria de aproveitar e agradecer a SBCD por esse convite, também a gestão da atenção primária aqui da Zona Norte, a qual eu faço parte da equipe. E também dizer que é muito importante ser convidado para falar sobre um tema de suma importância em relação à vigilância e epidemiologia, que é falar sobre a sífilis congênita e sífilis em gestantes. Muito obrigado. Bacana, Aurivan. Então, aproveitando já, né? A gente está num momento onde as pessoas falam muito sobre o Outubro Rosa e não se falam tanto sobre o Outubro Verde. Então, conta para nós qual é o objetivo, né, do Outubro Verde. Perfeito, acho a sua pergunta importantíssima. Ainda é um tema um pouco, apesar da sífilis ser muito conhecida, este Outubro Verde, que é a comemoração específica da sífilis, ela ainda não é de conhecimento de todos, e é importante a gente falar sobre esse tema, né? Então, o Outubro Verde ele é um movimento de grande importância para a saúde pública. Ele foi lançado em 2017 através de uma lei nacional, que é a Lei 13.430, que institui que nós, no terceiro sábado do mês de outubro de cada ano, a gente fale sobre o combate à sífilis e à sífilis congênita. É uma campanha de conscientização, né, que visa aí alertar a população sobre a importância desse diagnóstico precoce da sífilis em relação à exposição das pessoas à sífilis e a importância desse diagnóstico através da testagem rápida, assim como falar do tratamento da doença, né, que é um tratamento hoje feito com a bezetacil. É uma campanha, essa campanha do Outubro Verde, ela tem sido muito importante para alertar essa população, como eu disse, porque os números nos trazem aí, principalmente quando a gente fala de sífilis congênita, que é a sífilis no bebê, né, no neném que está nascendo, ou que muitas vezes nem consegue nascer, né, porque às vezes pode evoluir para óbito. Então esses números eles são bem alarmantes, e aí quando eu falo de números alarmantes é no nosso país como um todo, né? E principalmente no nosso território, eu estou dentro da equipe aqui no território da Zona Norte de São Paulo, do município de São Paulo, e aqui no nosso território da Zona Norte é um território de alta vulnerabilidade. Então, por esta alta vulnerabilidade, a gente tem taxas, indicadores ainda muito expressivos em relação à sífilis congênita, que é, na verdade, ela pode ser eliminada quando eu faço essa detecção precoce e quando eu faço, na verdade, um tratamento adequado que está atrelado ao pré-natal dessa gestante. Bem interessante, Aurivan. Eu estava aqui ouvindo você e me lembrando um pouco sobre a terminologia, talvez voltar um passo atrás. A gente falava, né, pelo menos eu aprendi na escola, como doença sexualmente transmissível, as famosas DSTs, né? E há uma preocupação, acredito que ainda hoje, muito grande em relação a HIV, né? E a gente tem sífilis, que é tão ou mais preocupante, mais perigosa, né? Enfim, com um impacto muito alto, como você mesmo falou ao dizer sobre a possível evolução a óbito no caso de um bebê. Só que, pesquisando, eu vi que hoje a gente não fala mais em DST, né? A gente fala em IST. E o que é essa infecção sexualmente transmissível e o porquê dessa mudança? Na verdade, a gente usou muito, como você bem disse, o termo de DSTs por muito tempo, que é a doença, né? E hoje a gente fala da IST como infecção, porque nem toda a infecção ela desenvolverá a doença. E é como você falou, por exemplo, da questão do HIV, o exemplo é ele mesmo, né? Há uma diferença, por exemplo, quando eu falo de HIV e AIDS. Então, a pessoa que ela convive, que a gente fala, né? A pessoa que vive ou convive com HIV, ela tem a infecção pelo vírus do HIV, mas não necessariamente ela vai desenvolver a doença AIDS, né? Porque se ela fizer o tratamento adequado, e hoje com a ampliação de tratamento que nós temos de qualidade, nem todas as pessoas vivendo com HIV
ela tem a doença especificamente. Então, por este contexto, foi mudada a terminologia de DSTs para ISTs. E aí, como você traz, né, ela é sempre muito focada para o HIV, mas para além do HIV e da sífilis, nós também temos as hepatites que têm um grau alto também de transmissibilidade, né? Então é a nossa tríade aí quando a gente fala de infecção, quer ter o olhar, inclusive a gente falou de sífilis congênita, né? Que é o bebê nascendo com sífilis, adquirindo a sífilis, também a gente testa essas pessoas para esses três agravos, essas três doenças, né? Que é HIV, sífilis e hepatite. E nesse momento, como é feito, né? Então, quer dizer, essa transmissão, você falou da bezetacil, de tratamento, como acontece a transmissão da sífilis, né? Para quem ainda não sabe, e como tratar, né? Quais são as medidas de tratamento? A transmissão nós damos ou por relações sexuais desprotegidas, né, sem o uso do preservativo, ou compartilhamento, muitas vezes, de agulhas contaminadas, ou transfusões no sangue, que a gente fala aí de transmissão por sangue ou produtos sanguíneos, né, que é ou através das agulhas compartilhadas, ou na doação de sangue, na transfusão sanguínea. Da mãe para o filho, em qualquer fase, como eu disse para você, pode ser intrauterino, ou seja, dentro do útero ainda durante a gestação, ou no parto, né, quando a criança, pela via da placenta e transplacentária que a gente fala, a mãe passa para o bebê e através da amamentação também. Então, essas são as vias de transmissão. E o tratamento, obviamente, para criança e adulto serão diferentes, né? Mas, de uma maneira geral, o tratamento é feito através da famosa bezetacil, que é altamente divulgada, né? Que já a gente usa esse antibiótico há muitos anos. E aí, como eu falei para vocês, mediante essas vias de transmissão, a gente tem as classificações da sífilis. Então, na verdade, a gente tem três tipos de classificação, que é adquirida, aquela que qualquer pessoa na exposição ela acaba se infectando, né? Tem a gestante, que é a gestante que está adquirindo e tendo exposição à sífilis, e durante a gestação ela tem essa exposição à bactéria, e a congênita, que é quando o bebê nasce. Então, se uma mãe, né, se ela está grávida e ela tem o contato, esse bebê tem também já nasce com, ou não? Ele tem um risco, né? Na Uhum. verdade, se a gente tratar essa gestante oportunamente, então, seja, o quanto mais precoce eu faço essa identificação através do teste rápido, e eu identifico e diagnostico que essa gestante ela está com sífilis, quanto mais brevemente eu trato, menor é o risco dessa transmissão para os bebês. Então, não significa que toda gestante com sífilis, o seu bebê também nascerá com sífilis. Ele nascerá com sífilis quando eu não tratar adequadamente, quando essa gestante ela não fizer o tratamento adequado, né? Porque muitas vezes você oferece, mas a gestante ela recusa ou ela falta aos seus tratamentos, né? E eu acho que isso é muito importante. A gente tem inclusive ter feito um movimento de mostrar para essa gestante as fotos das crianças que nascem, né? As doenças que elas nascem, com as más formações que elas nascem, para tentar de uma forma sensibilizar também essa gestante para fazer o tratamento adequadamente, né? Porque o tratamento ele consiste de 3 doses, de uma forma geral, de 3 doses da bezetacil. Então, ela toma em 3 doses com intervalo de 7 dias de uma dose para outra. Então, quando eu não faço esse tratamento oportuno ou ela não retorna, aumenta a minha chance desse bebê nascer com sífilis. Tá certo, muito bom. E como que se tem enfrentado a sífilis no Brasil? Qual é o cenário? Então, quando a gente fala dos dados, o Ministério da Saúde ele nos apresentou um boletim epidemiológico de 2024. Ele apresenta dados até junho de 2024. E quando a gente fala de sífilis adquirida, que é a sífilis que as pessoas adquirem, se expõem, a gente tem aí de uma avaliação de 2010 até 2024, em junho, mais de 1,5 milhão de pessoas, né, se infectando com sífilis. Essa taxa ela sempre mostra um crescimento, exceto em 2020, por conta da pandemia de Covid. Quando a gente fala para gestantes, uma avaliação de 2005 até 30 de junho de 2024, também mais de 700 mil gestantes com sífilis, e também se observa um crescimento durante esse período. E quando a gente olha para a sífilis congênita, que é a criança nascendo com sífilis, de 99 até junho de 2024, tem um registro aí de mais de 340 mil crianças menores de 1 ano de idade, tá? E a gente observa essa taxa crescendo
e houve uma estabilidade nos últimos 3 anos, mas quando a gente olha para os óbitos dessas crianças, são mais de 3.500 óbitos de crianças nascendo com sífilis. Então isso é muito alarmante, né? Eu acho que isso nos traz para essa reflexão da importância de olhar para a sífilis. O Outubro Verde, ele tem esse objetivo, eu acho que a gente tem que trabalhar com o conhecimento, a divulgação, né? E trabalhar com a população para que ela evite a exposição, né? E quando ela foi exposta, que ela precise ser tratada adequadamente. Caramba, números alarmantes, como você mesmo disse, né? Assustador. Eu sequer imaginava que a gente tinha números assustadores como esses. Aurivan, e o que está sendo feito, tanto no espectro nacional, quanto eventualmente aí no território da Zona Norte de São Paulo, como enfrentamento a essa situação e esses dados que você trouxe? Ótimo, Ricardo. Acho que quando a gente fala desses dados, né, não dá para a gente não fazer nenhum movimento, pelo contrário. Então, óbvio que tem movimentos de Ministério da Saúde, como eu falei, né, o próprio Outubro Verde pensado, tem os movimentos pensados em relação à Covisa, são os órgãos, na verdade, de vigilância, né, que inclusive anualmente sentam para conversar sobre esses dados e criar estratégias. E aí nós, quando a gente fala de município São Paulo, e nós, enquanto SBCD aqui no território da Zona Norte, nós olhamos para essa dificuldade, como eu falei para vocês aí no começo, dentro de um território altamente vulnerável, né, onde a gente tem uma exposição ainda maior. Nós, enquanto instituição aqui, olhando para o território Zona Norte, nós criamos um plano de ação, e aí são várias ações para justamente fazer esse enfrentamento. Então, nossa ação, ela percorre desde essa testagem, como eu falei para vocês, na detecção, né, descobrindo pessoas que estejam com a sífilis para tratar precocemente, até a cura. E aí, dentro desse plano também, a gente senta com esses órgãos de vigilância para discutir sobre o agravo. As unidades aqui, nós temos 19 unidades dentro do território, geridas por nós da SBCD, que têm feito movimentos e ações para combater, né? Cada um olhando para o seu território de uma forma diferente. Inclusive, a gente fez nesse mês de Outubro Verde um encontro para que fossem discutidas essas temáticas, esses temas, e cada unidade compartilhasse a sua experiência que o outro pode usar, né? Então, na verdade, nós estamos aí fazendo vários enfrentamentos e a nossa expectativa, na verdade, é melhorar. Eu queria só fazer um adendo aqui que eu acho que é importante. Obviamente, a gente apresenta números, fala de indicadores, mas eu sempre costumo dizer que eu acho que a discussão é para além do número, né? Quando a gente fala desses números, nós estamos falando de pessoas. Pessoas que foram infectadas, né, que adoeceram. Quando a gente fala de doenças, são doenças graves que podem acometer, inclusive o bebê não nascer, né? E aí, para além de olhar para o indicador enquanto pessoa, quando a gente fala de gestante, é isso que eu tento sensibilizar as pessoas. A gestante, quando ela está no processo de gestação, ela tem a idealização de sair com o bebê no colo, né? De ir para casa e curtir esse momento com o bebê. E, na verdade, quando ela tem sífilis, ela fica internada por 10 dias. Então, inclusive, essa idealização, ela é cortada, porque a criança ela precisa ficar internada 10 dias para fazer esse tratamento pela veia, né? Pela medicação através da veia. Então, também a gente quebra sonhos, né? É uma criança que muitas vezes não nasce, e aí também tem um impacto isso para os pais, para a família. Então, não é só falar sobre a doença, mas também sobre a nossa responsabilidade social, né, enquanto profissional da saúde, e da população também em relação à exposição, se prevenir, usar os métodos contraceptivos, né? A gente tem DIU, várias formas de também prevenir e usar o preservativo, que é super importante. Queria aqui deixar também uma orientação para os homens. Então, o homem dificilmente ele busca pelo seu pela sua saúde. E quando a gente fala de detecção, o homem ele é muito importante, porque esse homem que está infectando essas mulheres, né? É um homem que muitas vezes tem múltiplas parceiras, que tem várias relações, e se ele está infectado, ele vai infectar outras pessoas também. Tá aqui também um recado para os homens que procurem os serviços de saúde, que façam essas testagens rápidas. Muitas vezes eu olho para a pessoa e tem uma exposição e quem tem cara não tem doença, né? Não vem escrito na cara de ninguém que está doente, né? Lá na década de 80, quem tinha HIV, por exemplo, ficava mais caquético, mais emagrecido. Hoje, com as terapias, com os tratamentos, isso não é mais achar que está escrito na testa de ninguém que ele está doente. Então, a nossa exposição ela precisa ser protegida, e se eu me expus
a isso e não me proteger, que eu procure um serviço de saúde para fazer essa testagem o quanto antes. Fantástico, Aurivan. Obrigado pela sua brilhante explanação e explicação, e todo esse detalhamento, né, informações preciosas, com esses lembretes, e todos nós devemos nos cuidar em relação a isso, afinal, todos nós nos relacionamos, e uma vez que nos relacionamos, podemos contaminar, contagiar ou disseminar ISTs, né, como a gente aprendeu aí hoje. Aurivan, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Ricardo e Bianca, novamente. Vamos nos cuidar, população, vamos buscar as unidades de saúde, vamos nos prevenir, né? E viva o SUS. Muito obrigado. Obrigada a você, Aurivan. Foi um prazer tê-lo aqui conosco e deixado aí explicações tão importantes para os nossos ouvintes. Perfeito, muito obrigado, Bianca. Obrigado. O Fala SBCD é uma produção da equipe corporativa de comunicação da SBCD que conta com convidados ilustres como o Aurivan. Obrigado e até a próxima.